Muito bom dia. Esta é uma reunião do Grupo de Trabalho Número de Alunos por Turma da Comissão de Educação e Ciência. Bom dia aos seus deputados e bom dia às entidades que hoje vão ser ouvidas. O enquadramento todos conhecemos, mas para ficar registado, depois da aprovação na Generalidade de vários projetos de lei sobre o número de alunos por turma, eu não vou ler os títulos de todos, mas são 3 projetos de lei, um dos Verdes, outro do PCP, outro do BE. Foi entendido pela Comissão Parlamentar que seria conveniente ouvir um conjunto de entidades sobre as melhores vias para aproveitar estas iniciativas legislativas para fazer o que há a fazer nas nossas escolas. Hoje temos a primeira audição nesta série, onde ouviremos a FENPROF, a FNE, o CIP, o SNP e o SNPL. A primeira entidade a tomar a palavra será a FENPROF e eu aí saudaria, e aproveito para dizer quem está, o professor Mário Nogueira, que é o Secretário-Geral da FENPROF, o professor Manuel Micaelo, do Secretariado Nacional, a professora Ana Simões, também do Secretariado Nacional, e a professora Júlia Val, também do Secretariado Nacional. Começa o Secretário-Geral? Sim, sim. Por favor. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, colegas aqui presentes. Penso que é útil estarmos aqui todos juntos, porque pelo menos não acontecerá como aconteceu recentemente no Ministério da Educação, que se justifica o que se passa numas mesas para poder depois anunciar coisas em outras que não se passaram. E, portanto, acho que é útil este formato. A propósito desta matéria, a declaração que a FENPROF tem a fazer é a seguinte. O elevado número de alunos por turma é dos aspectos que os professores consideram que mais e maiores dificuldades têm colocado ao seu bom desempenho profissional. Um recente inquérito levado a efeito por vários dos nossos sindicatos, os professores colocam no topo das suas preocupações e dos seus constrangimentos no âmbito da sua atividade, precisamente o elevado número de alunos por turma. No âmbito das suas propostas para a melhoria das condições de trabalho nas escolas, a FENPROF tem considerado 2 como fundamentais. Aliás, entregaremos hoje, uma vez mais aqui, o documento que já penso que fizemos chegar em tempo aos senhores deputados. Essas 2 condições são os horários de trabalho e a indispensável definição sem equívocos dos conteúdos das componentes letiva e não letiva e, a mais do que necessária, em nossa opinião, redução do número de alunos por turma. Sobre o número de alunos por turma, é curioso como na oposição as forças políticas têm tendência para considerar a redução como algo muito importante, sendo medida que anunciam que será tomada prioritariamente, mas depois, chegados ao Governo, adiam a sua aplicação, desenvolvem argumentos para afirmarem que afinal não está provado que essa redução seja assim tão importante para o sucesso dos alunos ou criam mesmo grupos de trabalho para verificarem se tem assim tanta importância, o que a todos nós parecia já saberem que sim. As propostas da FENPROF são conhecidas, já as entregámos ao Governo, aos grupos parlamentares e divulgámos junto de inúmeras entidades, mas o problema todos sabemos qual é, o custo da medida. Os que são contra a redução agitam o custo para desencorajar os governantes. Quanto a estes, nem precisam que os desencorajem, pois as orientações que lhes vão chegando do Terreiro do Paço obrigam a que desenvolvam argumentação que pareça não ser economicista para não parecer tão mal como, na verdade, deverá parecer. É claro que as turmas podem ter muitos alunos e, por estranho que até pareça, há quem esteja a ser coerente ao defender que as turmas poderão ter os 30 e mais alunos que têm. E esses são os que não defendem uma escola inclusiva, isto é, uma escola que, mesmo integrando todos, não oferece condições para o sucesso de todos. Ou então, talvez até mais fácil, se os alunos com necessidades educativas especiais forem segregados e se as turmas forem constituídas por alunos de acordo com os seus ritmos de aprendizagem e níveis de conhecimento. Com os alunos com necessidades educativas especiais a regressarem às instituições ou até mantendo-se nas escolas públicas metidos nas unidades e com turmas de nível para os restantes alunos, pois com certeza então as turmas de uma forma geral poderão manter o número de alunos que têm ou até quem sabe aumentá-lo e assim poupar-se mais dinheiro. Não é essa contudo a escola que a FENPROF defende e em nossa opinião a que o país necessita
para preparar o seu futuro como sociedade inclusiva que ainda não é. Exclusão, pobreza, discriminações, segregação ou violência são problemas da nossa sociedade que a escola pode e deve ajudar a resolver. Não o faz, obviamente, se as turmas tiverem um excessivo número de alunos, se as escolas não tiverem assistentes operacionais em número e qualificação para poderem acompanhar também esses alunos, se os professores continuarem a ter horários que lhes deixa pouco tempo disponível para darem a maior atenção possível aos seus alunos. Portanto, em nossa opinião, a redução do número de alunos deve estar presente na vontade do poder político, temos verificado que está. Agora, é também necessário que haja a coragem política e, sobretudo, o investimento também para que sejam tomadas as medidas adequadas. Mas o problema mais grave ainda, ou pelo menos mais grave no imediato, vai para além da não redução do número de alunos por turma. E referimos-nos concretamente ao desrespeito pelas normas que atualmente vigoram. As turmas no segundo e terceiro ciclo e no ensino secundário devem ter até 30 alunos, mas ter 31, 32, 35 é muito vulgar encontrarmos nas escolas. Porque depois há sempre a justificação da racionalização dos recursos e, portanto, não vamos estar a dividir uma turma porque também só ultrapassa em 2 alunos que depois ficam 2 muito pequenas. Isto é como tudo, quer dizer, se acha que com 32 a turma está bem, então que sejam 32, mas que não se diga que 33 é só mais uma e, portanto, também não desdobra. Ou seja, há este problema, que hoje é um problema instalado, em que os 30 no segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, os 26 no primeiro ciclo, os 25 no pré-escolar, são, em muitos casos, desrespeitados estes limites. Assim como também são desrespeitadas, e esta violação é vulgaríssima, aliás, o próprio Conselho Nacional de Educação já chamou a atenção para isso, pelas normas de redução de turmas com alunos com necessidades educativas especiais, que estas normas estão constantemente a ser violadas e alunos com turmas com 3, 4, 5 ou 6 alunos com necessidades educativas especiais, ou com 2 ou 3, o que já é ilegal, mas com 25 ou 26 ou 27 alunos, é também muito vulgar. Ainda, e outro problema que vai para além do número de alunos por turma, o facto de inúmeras turmas do primeiro ciclo continuarem a incluir vários anos de escolaridade, e nomeadamente, ainda nos tempos que correm, os 4 anos de escolaridade. É curioso até porque uma das justificações para encerrar pequenas escolas e poder transportar, deslocar os alunos para os centros educativos, para os centros escolares, foi precisamente acabar com as turmas com vários anos de escolaridade. O curioso é que se dizimaram escolas, abatendo-as até onde não deveriam ter sido encerradas, e o certo é que agora nos centros escolares continuamos a ver as turmas com vários anos de escolaridade, apesar de ser possível que isso não acontecesse. Não pode haver justificação para manter uma situação destas, até porque, por norma, a justificação esconde a verdadeira razão: reduzir recursos, cortar financiamento. E, para isso, tudo vale, incluindo desrespeitar leis, o que, como se sabe, num Estado de direito democrático como o nosso, não deveria acontecer. Que não seja o custo da medida a obstaculizar a sua aplicação. Se não podemos ir de imediato tão longe como desejávamos, sejamos progressivos na sua aplicação, mas não se inventem razões que não seriam verdadeiras. A redução do número de alunos por turma, a par de outras medidas na constituição de turmas e do respeito absoluto pelos normativos em vigor, são fundamentais para a promoção do sucesso dos alunos. Se as escolas voltarem, então, ainda com mais essa possibilidade que seria geradora de novas e melhores condições. Se as escolas voltarem a ter uma gestão democrática, se prevalecerem nessa gestão os aspectos de ordem pedagógica e as escolas não tiverem de continuar a sujeitar-se, como desde 2008 acontece, a uma gestão tipo mercearia, estamos em crer que no quadro de uma autonomia verdadeira, a redução do número de alunos por turma não só promoverá o sucesso, como contribuirá para que a educação se torne efetivamente inclusiva. Quanto às nossas propostas, trazemos-las e deixá-las de novo aos senhores deputados e às senhoras deputadas. O documento contém, para além das nossas posições e propostas relativamente ao número de alunos por turma,
Também propostas sobre os horários de trabalho e a sua duração, sobre os conteúdos da componente letiva e não letiva, não porque queiramos aproveitar a oportunidade, mas porque fazem parte do mesmo pacote que se refere às condições de trabalho nas escolas. São propostas que, sobre o número de alunos por turma, no pré-escolar, no primeiro ciclo, no segundo e terceiro ciclos do ensino básico, no secundário, na educação especial, designadamente relativamente ao rácio, entre aspas, se pode falar de rácio, mas de professor-alunos, ou ao número de alunos em turmas com alunos com necessidades educativas especiais, são propostas que, grosso modo, convergem com as propostas apresentadas, por ordem temporal, pelo Partido Ecologista aos Verdes, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, e a sua aplicação a ser gradual, mas não podendo ser mais adiada, poderá haver aqui várias formas de o fazer, ou começar no primeiro ano de escolaridade de cada ciclo, ou parcialmente em todos os anos de escolaridade. Pensamos que essa é uma questão a decidir, mas admitindo é que se alguma coisa neste momento tarda em acontecer, é um sinal que o atual Governo já deveria ter dado e não deu, relativamente à intenção de concretizar uma medida que fez parte do seu programa eleitoral, que faz parte do seu programa de Governo, mas que curiosamente continuamos todos a aguardar que dê sinais de que de facto a quer concretizar. Pela minha parte está, não sei se há algum camarada meu que quer dizer alguma coisa, depois na segunda parte veremos. Obrigado. E nessa medida, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, em representação do Partido Social Democrata. Sim. Antes de mais, bom dia a todos. Agradeço ao Sr. Presidente a palavra e a presença de todos na Comissão para darem o vosso contributo. Dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, é conhecida a nossa posição sobre este assunto. Não fomos nós que disputámos esta iniciativa e achamos até que estar neste momento num processo de audição de contributos não nos parece sequer razoável, uma vez que se a vontade existe por parte dos grupos parlamentares da esquerda e por parte do Governo, não compreendemos como é que esta matéria ainda não foi efetivamente resolvida. Deveríamos estar já numa fase de aplicação, uma vez que já passou uma sessão legislativa, entramos na segunda e continuamos sem qualquer tipo de consenso em torno da matéria por parte dos partidos que neste momento suportam o Governo. Nós, em relação às iniciativas apresentadas, julgamos que, atendendo à realidade nacional, nomeadamente algumas das questões que aqui foram levantadas, como são a demografia e as condições de trabalho nas escolas, dos professores, não nos parece que as medidas apresentadas sejam sequer a forma ou o instrumento adequados para atingir o objetivo que é o da melhoria de desempenho dos alunos. Penso que só com estas iniciativas não resolveremos qualquer problema. Sabemos também que, e aqui também foi dito, penso que por parte da FNE, que não existe qualquer estudo que comprove que existe um nexo de causalidade entre o sucesso ou o aproveitamento entre as turmas de grande dimensão e o desempenho escolar dos alunos. Por isso, é uma matéria que requer outro tipo de abordagem que não uma abordagem dessa natureza. E também, e aqui foi dito, acho que de uma forma um bocadinho transversal, e alguns que o disseram de uma forma mais clara, que a redução do número de alunos por turma acabava por ser uma medida quase que centralista, uma medida exclusiva e administrativa, que cegamente acabaria por procurar introduzir em todas as escolas um mesmo critério. Como sabemos, as realidades acabam por ser diferentes e julgamos que deveríamos caminhar não tanto para medidas que sejam impostas de cima para baixo, mas aquelas que ofereçam condições às escolas, nomeadamente num reforço da sua autonomia, para poderem elas próprias ajustar-se à realidade de cada um dos meios onde se encontram. Dizer também que, e foi citado aqui o estudo do Conselho Nacional de Educação, e eu também quero aqui trazê-lo, o estudo relativo à organização escolar para 2016, em que o Conselho Nacional de Educação coloca como prioridade primeira não a redução do número de alunos por turma, e cito, mas sim, antes de proceder à redução maior ou menor do número de alunos
por turma, seria conveniente reduzir o número de turmas do primeiro ciclo com alunos a frequentar diferentes anos de escolaridade. Aquilo que falámos das turmas mistas, e eu sou de um território do interior que conheço bem, e esta realidade, embora já tenha sido combatida com a reorganização da rede, com a construção de novas infraestruturas, com escolas com condições para manter as crianças a tempo inteiro, infelizmente ainda há realidades destas, mesmo dentro de meios urbanos, porque os equipamentos não permitem distribuí-los de outra forma. E por isso julgamos que, partindo deste princípio de que é necessário conferir uma maior autonomia às escolas, que devêssemos então introduzir aqui outro tipo de princípios, nomeadamente falando dos territórios de baixa densidade, aplicar princípios de coesão e de igualdade em todas as leis da educativas ou de outra natureza, mas aqui a educação em particular, que permitissem esse ajustamento de forma diferenciada e não fosse uma aplicação central e única a todo o território. Por isso, da nossa parte, o que esperamos é que os partidos que têm esta iniciativa, conjuntamente com o Governo, atendam também às vossas propostas, mas que, sobretudo, façam aquilo que julgam que é melhor, porque têm condições para o fazer, e que a iniciativa não passe de uma discussão inócua, como até aqui tem vindo a ser feita. O compromisso lançou-se quase há 2 anos e, passado 2 anos, nada está feito. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Odete João. Cumprimento todos os presentes e saúdo-vos por estarem aqui, porque o contributo de todos é fundamental para podermos chegar às melhores soluções. Como vimos pelas intervenções que foram feitas, o número de alunos por turma tem suscitado ao longo dos anos um debate intenso, e os argumentos são sustentados em estudos que analisam cada um deles contextos muito específicos e têm abordagens que visam a realidade que estudam em cada uma das situações. Mas não nos podemos afastar daquilo que é o debate sobre o número de alunos, que tem como objetivo último a qualidade do ensino e das aprendizagens e o sucesso escolar de todos os alunos. E como sabemos, o programa do Governo tem em vista exatamente este binómio, associar a qualidade do ensino através da redução progressiva do número de alunos por turma. O Governo, que, como sabemos, está em funções há pouco mais de 1 ano. Sobre esta matéria, recordamos que há um conjunto de variáveis das quais não nos devemos afastar, tendo em conta também a literatura que está presente sobre estas matérias. E sabemos que a qualidade das aprendizagens pode melhorar com a redução da dimensão das turmas, pelo facto, e como já foi aqui referido, o professor poder dedicar mais tempo ao processo de ensino-aprendizagem e menos tempo à gestão de conflitos e à própria gestão da sala de aula. Dos estudos feitos, sabemos que as práticas, quando se aliam à redução do número de alunos por turma, práticas pedagógicas adequadas, podemos estar a influenciar aquilo que é o desempenho dos alunos, porque há a possibilidade de aumentar as interações entre o professor e o aluno e permitir um apoio mais individualizado. Mas não devemos perder de vista que há todo um conjunto de decisões que devem ser tomadas em lugar próprio, reforçando a autonomia das escolas. E foi nesse sentido que o Governo do Partido Socialista, com essa preocupação de centrar nas escolas e na sua autonomia a identificação de estratégias eficazes de sucesso escolar e de combate ao abandono escolar, gizou um Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, onde as escolas identificam
e gizam um plano estratégico, e o Ministério da Educação intervém no apoio a esse plano, disponibilizando a formação contínua, recursos adequados e garantindo a monitorização, avaliação e eficácia de todo esse processo. Portanto, centrar na escola aquilo que é a sua realidade e encontrar estratégias diferenciadas de acordo com a realidade de cada uma das comunidades. Portanto, é nesta diversidade de situações existentes que nós devemos garantir as melhores condições para proporcionar percursos educativos de qualidade para cada um dos alunos, e é nesse sentido que eu, relativamente àquilo que são as políticas públicas, pergunto o que é que se deve privilegiar nos critérios que informam a dimensão de turma, porque sabemos que uma medida centralizada de redução generalizada poderá, por si só, não ter os efeitos que desejamos naquilo que é a melhoria da qualidade do ensino. Penso que é consensual entre todos aqueles que foram ouvidos hoje que se deve começar pelo pré-escolar e pelo primeiro ciclo, por se entender também, e isto é também matéria do Conselho Nacional de Educação, que os efeitos são mais significativos a longo prazo no percurso escolar de cada aluno. E lembro que a redução no primeiro ciclo para 24 alunos começou com David Justino e que se manteve para 24 alunos e que se manteve ao longo dos 2 governos seguintes do Partido Socialista. Portanto, a questão que se coloca aqui é qual é o papel da escola, qual é a autonomia da escola na definição do grupo de alunos, do número de alunos por turma. Sendo certo que nós podemos flexibilizar, ou seja, há realidades que são diferentes, eu termino já, Sr. Presidente, há realidades que são diferentes consoante o ano de escolaridade, as taxas de retenção, os cursos que os alunos frequentam, a natureza das disciplinas, o tipo de aulas, os desenhos curriculares, a localização das escolas, e já falámos aqui na desertificação do interior, ou as comunidades em que se inserem. Ou seja, qual é o papel da escola na definição de estratégias que podem ter modelos flexíveis na dimensão do grupo turma. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua, por favor. Muito obrigada. Saudar as entidades presentes. O Bloco de Esquerda é um dos grupos parlamentares que apresentou o projeto sobre esta matéria e partimos de um pressuposto para o fazer. O Tribunal de Contas estima que entre 2012 e 2014 tenham sido cortados 1.300 milhões na educação. Na sua larga maioria, este corte correspondeu a uma diminuição brutal do número de profissionais e, portanto, docentes, não docentes, e ao corte de estabelecimentos, que resultou em menos 30 mil professores e menos 1/4 de estabelecimentos escolares. Há um estudo internacional, Education at a Glance, que diz que Portugal foi o país da OCDE que cortou mais na despesa da educação neste período, e o mesmo estudo diz que desde 2013 Portugal foi o país em que o rácio aluno-professor mais aumentou. E o pressuposto de que nós partimos é de que o aumento do número máximo de alunos por turma, consequência ao mínimo também, feito pelo anterior governo, nunca teve qualquer critério pedagógico e teve como único critério o corte na despesa do Ministério da Educação e o despedimento de professores. E, portanto, é no mínimo pouco sério que o PSD, como fez aqui o CDS, como eventualmente fará, reivindiquem critérios pedagógicos que nunca tiveram na altura de aumentar o número de alunos por turma. Também não nos parece um argumento muito válido o argumento da autonomia, porque todos nós, acho eu, defendemos que a escola deve ter autonomia para decidir os seus projetos educativos e como é que as turmas devem ou não funcionar. O problema é que também não houve governo que, ao fazer o aumento generalizado do número de alunos por turma, cerceasse tanto essa autonomia. Portanto, o que eu não consigo compreender é como é que aumentar o número de alunos por turma de forma única e central
é bom, mas diminuir o número de alunos por turma de forma única e central é mau. Portanto, dualidade de critérios. Agora, nós temos que ver que, de facto, as escolas devem poder ter autonomia, mas o poder político tem a possibilidade de dizer que essa autonomia deve ser exercida com um teto máximo. E, dentro desse teto máximo, as escolas têm a liberdade para, abaixo dele, formarem as turmas como entenderem. E é aí que nós entramos nos critérios pedagógicos. E é aí que eu quero saudar todos os argumentos que aqui trouxeram. Estamos genericamente de acordo com todos esses argumentos. Por um lado, é impossível separar as matérias de desgaste dos professores da qualidade do ensino. Esse é um tipo de critério que até o CNE, no seu estudo, reconhece que o número de alunos por turma influencia o desgaste dos professores. Não dá para depois dizer que isso não tem influência na forma como as aulas são dadas e na qualidade do ensino. É por isso também que nós achamos que o número de alunos por turma deve andar a par com a definição do número de turmas e do número de alunos por professor. Isso é uma matéria que é quase tão importante como a definição do número de alunos por turma. E também achamos que não deve ser uma medida isolada, que deve ser acompanhada com outro tipo de medidas pedagógicas que aqui também foram referidas. Agora, nós temos tido a capacidade de evoluir no sentido do que deve ser uma escola inclusiva. E há um certo consenso de que uma escola inclusiva tem que se basear na ideia de diferenciação pedagógica. Ninguém aqui é capaz de defender turmas de nível, nem escolas seletivas. E, portanto, nós também temos que ser capazes de desenvolver os instrumentos que permitem essa diferenciação pedagógica. E se nós somos todos capazes de dizer que já não existe a escola, não deve existir a escola do século XIX, em que é uma escola unidimensional, com um único sentido, em que o professor expõe, o aluno ouve, que nós temos que evoluir para outro tipo de práticas pedagógicas e de estratégias para a promoção do sucesso escolar, as turmas têm que se adaptar a isso. É verdade que pode haver desdobramentos, pode haver outro tipo de instrumentos que as escolas devem poder utilizar. Agora, o que nós não podemos ter é uma lei que impõe um limite máximo e que, na verdade, esse limite máximo acaba por ser a regra para todas as escolas, porque depois também não são dadas formas das escolas trabalharem abaixo disso, não é? E daí nós também definirmos o limite mínimo para a constituição de turmas, para que não haja aquilo que existe agora, que é as ditas sobras, que depois obrigam a que as turmas excedam os 30 alunos ou que excedam os números de alunos com necessidades educativas especiais permitidas. Temos consciência que isto é o nosso projeto implica investimento, mas é isso que nós defendemos para a educação, para a escola pública, é investimento. Nós precisamos desesperadamente contratar mais professores, precisamos de mais professores nas escolas, precisamos de mais gente a acompanhar os alunos, precisamos de mais psicólogos, precisamos de mais técnicos, mais auxiliares também, e isso implica investimento. Nunca escondemos isso, seria hipócrita escondê-lo. O compromisso que o Governo tem é com a diminuição gradual do número de alunos por turma e é esse compromisso que nós vamos verificar, acompanhar e exigir que seja cumprido. Obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar todos os sindicatos aqui presentes. Dar-vos conta, penso que sabem, que estamos numa sequência de audições que se vai prolongar por vários dias, com outros grupos, quer escolas, quer dirigentes de pais, diretores escolares, depois o CNE e finalmente o próprio Ministério da Educação. E, portanto, no final desse processo todo, devemos de ter aqui um quadro em que todos os pontos de observação são contemplados e nós tenhamos a capacidade de contribuir para esta tomada de decisão baseada em factos, que eu acho que é uma coisa às vezes exuberante na decisão política, mas que seria importante que começasse a fazer cada vez mais parte. E sobre factos, enfim, todos conhecemos, acho eu, o estudo do CNE, que foi feito há uns tempos atrás, um estudo com bastante profundidade. Enfim, podemos gostar ou não gostar, mas é o documento neste momento que reúne a informação, se quiserem, cadastrada do que é a distribuição dos alunos por turma pelo país e fazendo fé de que ele foi bem feito, não temos razão para duvidar de outra maneira. O que ele indica, em primeiro lugar,
é que a grande esmagadora maioria das turmas está conforme a legislação atual ou abaixo do limite mínimo, sendo que há de facto alguns pontos onde há problemas. No caso do primeiro ciclo, a grande questão... Bem, no pré-escolar as coisas estão relativamente controladas. No primeiro ciclo há uma grande questão relacionada também com as turmas mistas, que tem vindo a ser discutida ao longo do tempo e não é um assunto, aparentemente não é um assunto, como todos, consensual. Há quem defenda que em determinados contextos há até bondade nas turmas mistas, nos efeitos que as turmas mistas produzem, embora em geral haja dúvidas sérias sobre se este é o desenho no primeiro ciclo que se deva advogar. Depois, no segundo e terceiro ciclos, é onde há um excesso efetivo do número de turmas que ultrapassa o limite máximo, ainda assim numa percentagem relativamente controlada, embora haja casos graves em que acumula esse excesso, com também a existência de alunos com necessidades educativas especiais, que é obviamente um incumprimento flagrante daquilo que está na lei e não deve acontecer. Em todo o caso, e isso leva-me à conclusão, as turmas que existem no sistema são turmas autorizadas pelo Ministério da Educação. Só assim existem porque foram autorizadas pelo Ministério da Educação. E, portanto, também valeria a pena perceber porquê. Porque não acontecem por acaso, nem à margem daquilo que o Ministério permite. Portanto, em alguns casos eu admito que assim seja, até por boas razões pedagógicas, validadas pelas comunidades educativas locais e pelo Ministério. E se não é assim nos restantes casos, então a pergunta que importa colocar é porquê. Depois, um segundo dado tem a ver com o facto de não existir uma relação comprovada genericamente entre resultados escolares e o tamanho das turmas. Ironicamente, assim aconteceu no governo anterior, em que as turmas estavam em valores, segundo o que aqui foi dito, muito acima do que é desejável e, no entanto, houve bons resultados medidos por estudos internacionais. E, de facto, também se diz que, para que exista essa relação, é preciso uma descida muito significativa do número de alunos, de acordo com, muito na linha daquilo que apenas os verdes propõem, e isso tem um impacto financeiro significativo. Também podemos gostar ou não gostar, mas também podemos ser capazes de pagar ou não pagar, e eu acho que isso não é irrelevante do ponto de vista muito pragmático para esta discussão. E também é verdade que não encontramos nenhum país europeu que tenha os níveis de dimensão de turma que os verdes propõem, que são os tais que têm um impacto aprovado. E, portanto, no minuto que me falta, eu gostava de deixar 3 pontos para depois poderem dar-me a vossa opinião, porque eu gostava realmente de saber. É também verdade, e isso é indiscutível, que há problemas de indisciplina, que há problemas de burnout nos professores e que há problemas motivacionais parte a parte. Isso também é um facto. A minha pergunta é se isso se resolve simplesmente reduzindo transversalmente, por decreto e universalmente, o tamanho das turmas. Porque o meu problema não é o tamanho das turmas, isso é um sintoma. O meu problema é o burnout, a indisciplina e a motivação. O meu problema, enfim, é como eu vejo o problema. E, portanto, eu gostaria de saber como é que fica, de facto, a autonomia, porque a autonomia é uma palavra que nós usamos muito a miúdo, mas depois dizemos que fica balizada acima e abaixo e, portanto, que a autonomia se pode jogar num limite muito fininho e eu, sinceramente, para isso não estou disponível. Portanto, o que é que nós entendemos, de facto, como autonomia? Na definição local do tamanho das turmas e do número de turmas atribuídas, como disse a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, por cada professor, que é também um tema. Como é que fica a descentralização no meio disto tudo? Porque não é irrelevante. Foi anunciado e está em discussão pública um decreto sobre descentralização que transfere para as autarquias também competências. Como é que ela joga aqui? Qual é o entendimento que os senhores têm sobre isso? E, finalmente, a discussão sobre os novos modelos de ensino, e termino já. Está em cima da mesa uma revisão curricular alargada, e eu gostaria de saber que procura a transversalidade e a criação de espaços comuns entre as disciplinas, e eu pergunto se ainda faz sentido nesta discussão estarmos a falar de uma definição unívoca e centralizada do número de alunos por turma, ou se temos que nos abrir a outras linhas de pensamento. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Agora, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes dos sindicatos aqui presentes e agradecer a vossa presença e os vossos contributos, que eu creio que vieram aqui lançar uma linha muito clara, que é: estamos todos de acordo
em que, aqui, pelo menos os presentes, não é, em termos das organizações aqui presentes, que a diminuição do número de alunos por turma é um aspecto valioso e que deve ser implementado. E eu creio que isso é claro. E, portanto, sem pôr em causa a realização, a existência de estudos, de facto não é possível tratar este tema apenas com base em estatísticas e desvalorizando o conhecimento e a opinião de quem está todos os dias no terreno. E essa é a sensibilidade que aqui nos vieram trazer. E, portanto, o que nós dizemos é de que forma é que nós podemos pôr o aluno no centro deste debate quando os professores estão atolados em carga burocrática, quando os professores estão, de facto, cansados, exaustos, tendo em conta as condições que encontram nas escolas, quando as escolas estão degradadas, quando há falta de pessoal não docente, quando há falta de assistentes operacionais, quando há falta de psicólogos, quando há falta de técnicos, de que forma conseguimos pôr os alunos no centro da questão quando existe precariedade em toda a gente, na comunidade escolar? De que forma, de facto, um aluno pode estar no centro da discussão e da valorização do seu processo de aprendizagem quando temos turmas com 30 e mais alunos? Como é que isto é possível? Como é que isto é possível? E, efetivamente, o PCP, quando apresentou este projeto de lei, aquilo que nos moveu foi, por um lado, que à constituição das turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica. Este é para nós um aspecto-chave. Há aqui outra questão também que nós não desligamos. Nós não apresentamos este projeto de lei, e isto também convém dizer, porque está-se aqui a lançar uma ideia falsa. Nós não lançámos este projeto de lei como uma medida isolada em termos daquilo que nós defendemos de investimento na educação. Temos apresentado vários projetos de valorização, nomeadamente valorização da escola pública, outros que com certeza vamos continuar a apresentar. E, portanto, é de facto verdade. Nós consideramos que a questão do número de alunos por turma não é uma questão única. Agora, também não podemos escamotear que têm vindo a ser aprovadas também e discutidas nesta Casa outras iniciativas e outras propostas que também vêm complementar, efetivamente, esta questão, no sentido de dar uma resposta e de valorizar a escola que defendemos e que consideramos que é fundamental. Porque, e isto também não nos parece que possa ser escondido, é que o que é que nós estamos a falar quando estamos a falar da questão do número de alunos por turma e da diferenciação pedagógica, do acompanhamento que queremos? O que é que nós estamos aqui? Qual é o nosso projeto de fundo? Ora bem, nós consideramos que a escola só faz sentido num projeto coerente em que todos estão envolvidos, professores, trabalhadores não docentes, alunos, pais, em que a talho de foice seria muito valioso, de facto, nós voltámos a falar da questão da gestão democrática das escolas, mas isto serão outras iniciativas dentro do mesmo pacote de valorização da escola que nós defendemos, mas é também para nós uma questão fundamental. Né? Quem é que nós estamos aqui a pôr no centro? O aluno. Qual é a missão que nós temos? É a formação integral do indivíduo, é o que nós consideramos. E para haver esta proposta de superação de barreiras, de alteração de realidade, de inclusão de todos, tenham necessidades educativas especiais, venham de ambientes mais desfavorecidos, de todas as realidades, ora, de que forma é que nós vamos apostar nesta valorização também dos nossos alunos? E nós consideramos que esta questão passa por investimento, é verdade, investimento. Necessário, urgente, investimento nas nossas escolas, investimento no pessoal, na contratação de pessoal, investimento para que os professores tenham condições para poder desempenhar a sua missão e o seu papel, mas de facto não podemos fazer isto se tivermos turmas atafolhadas de alunos. Não podemos fazer isto quando, de facto, temos vários alunos com necessidades educativas especiais e não conseguimos dedicar tempo para os acompanhar também, dentro das turmas que temos. Não conseguimos fazer isto também, e esta é uma questão que nós também não esquecemos, a questão das turmas mistas. De facto, também não esquecemos. É difícil. É difícil, quando nós temos turmas com 4 anos de escolaridade, tudo ao mesmo tempo, de facto é complicado. Como é que o professor consegue fazer isto? Como é que consegue acompanhar? Como é que são ritmos diferentes de cada um dos alunos? São programas diferentes, enfim, é tudo diferente. Qual é a qualidade que nós temos neste tipo de realidade? E, portanto, o que nós aqui consideramos é que, efetivamente, temos aqui o conhecimento de quem está no terreno, diz-nos isto, que é importante fazer a redução do número de alunos por turma, mas, de facto,
não podemos esquecer outras medidas que são necessárias e urgentes no sentido da valorização da nossa escola pública, que deem condições a todos, a quem trabalha, a quem estuda e aí também a quem acompanha os seus educandos nas escolas. E, portanto, dizer também da disponibilidade do PCP para continuar este debate, para continuar também a integrar e a analisar e a ponderar as sugestões que aqui e os contributos que nos trouxeram, no sentido também de conseguirmos ir mais longe nesta discussão e continuar este diálogo que nós consideramos não está fechado, não é inútil e é sempre, pelo contrário, muito rico e nós, de facto, agradecemos todos os contributos que aqui chegaram. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Terminamos o segundo momento. Esta fase encerra com a intervenção da FENPROF. Começa pela professora Ana Simões. Professora Ana Simões, FENPROF, por favor. Então, bom dia. Muito rapidamente, dizer, pronto, enquanto coordenadora do Departamento de Educação Especial da FENPROF, que há aqui uma questão com os alunos com necessidades educativas especiais que é transversal a todos os níveis de ensino. Foram citados vários estudos, nós também lemos atentamente o estudo do CNE, mas temos os nossos. E os nossos números são de setembro de 2016 e é alarmante em relação às questões dos alunos com necessidades educativas especiais. E apesar de estar definido centralmente, 79,8% das turmas com alunos com necessidades educativas especiais têm mais de 2 alunos. A legislação diz que tem que ser 2. Mas nós também sabemos que é assim, porque realmente quando as escolas querem fazer de outra maneira, muitas vezes o Ministério não autoriza. E daí as questões também da autonomia. É preciso ter realmente um limite máximo, mas a autonomia deve ser para as escolas decidirem se necessita aquele aluno ou aqueles alunos de ter uma turma constituída por 10 alunos. E às vezes os autistas, trissomias 21, precisam de 10 alunos, mas não são autorizadas. Pois, mas isto sucessivos governos e, portanto, é necessário, sim senhor, ter um máximo, mas é preciso também que haja autonomia. Depois dizer que os alunos retidos, e muitas vezes são alunos com necessidades educativas especiais, a responsabilidade não é dos alunos. Os alunos não são deficientes, não têm deficiência. Os alunos têm necessidades e a deficiência é do sistema educativo que não lhes dá as respostas que eles têm necessidade, têm que ter. Realmente precisamos mesmo de alterar os modelos de ensino. Eles já existem, não vamos inventar nada. Mas estas questões nunca são isoladas. Na educação nada é isolado. E a diferenciação pedagógica não basta por si só para alterarmos tudo. Agora, a diferenciação pedagógica é dependente do número de alunos por turma, mas sem dúvida nenhuma. E isso, os nossos colegas no terreno, os nossos estudos, que não são só dos nossos associados, são de todas as escolas do país, incluindo aos diretores, dizem-nos que não podem continuar a existir 30 alunos, 2, 3, 4, 5, 7 alunos com necessidades educativas especiais na mesma turma. É inadmissível. Obrigada. Bom dia a todos. As questões que eu queria aqui colocar é, tendo em conta também aquilo que entretanto foi dito aqui, mas não só, eu gostava de lembrar que a educação pré-escolar desde 97 tem uma lei que a reconheceu como a primeira etapa da educação básica, mas que de facto, infelizmente, ao longo dos tempos, não tem sido concretizado este reconhecimento, nomeadamente pela criação de mecanismos de discriminação clara deste setor de educação, como é o caso do calendário escolar da educação pré-escolar, que também pensamos que se iria resolver este ano e que não aconteceu, mas também relativamente a outras matérias, e estas sim têm implicação a nível da questão das turmas. De facto, a Lei Quadro diz que o limite mínimo é 20 e o máximo 25, logo na altura a FENPROF questionou e contestou isto, porque entendemos que de facto é um setor que, dada a especificidade, estamos a falar de crianças entre os 3 aos 5, 6 anos, que de facto precisam de outro tipo de atenção da parte de um adulto, e é por isso que nós entendemos que na educação pré-escolar a relação do adulto-criança deve ser 19 crianças para um adulto.
No caso dos grupos heterogéneos, homogéneos 15 crianças e 10 crianças, tratando-se de grupos heterogéneos com 2 crianças com necessidades educativas especiais. E, de facto, as realidades mostram-nos, e eu estou à vontade para falar disto, porque eu também estou na escola. Tenho há 5 anos esta parte. Um dia na semana estou na escola, tenho 5 horas de atividade letiva, mas participo na vida do agrupamento, faço parte da Comissão de Avaliação Interna, faço parte do Departamento da Educação Pré-Escolar, participo em todas as iniciativas que se viram, que são objeto, inclusive, das associações locais e dos encarregados de educação e, portanto, tenho uma ligação grande com a vida do agrupamento, o que me dá a legitimidade também para falar relativamente a estas matérias. Não que os outros não tenham legitimidade, mas como há bocado foi chamado aqui, de que trazemos aqui as realidades do terreno, quer dizer que eu também, de facto, estou no terreno. Gostava de trazer para aqui uma realidade que tem a ver também com a constituição das turmas, que tem a ver com outra discriminação, que é o facto de, em 2015, ter sido publicado o despacho relativamente a matrículas, que permite que, na educação pré-escolar, as crianças que completem os 3 anos ao longo do ano letivo possam, de facto, ser consideradas para frequência na educação pré-escolar. Não são consideradas para a constituição de turma. Ou seja, isto não faz depender a colocação de um educador de infância. Mas podem ser inscritas, no limite do absurdo, uma criança que complete 3 anos no dia 1 de julho, acabando o calendário escolar no dia 2 de julho, pode frequentar do dia 1 e o dia 2 de julho o jardim de infância. É isto que está previsto desde 2015, salvo erro, 2014, 2015, o que é de facto completamente surrealista. Surrealista. E só acontece na educação pré-escolar, porque a educação pré-escolar, de facto, não é obrigatória, que é outra das lacunas, independentemente do próprio Conselho Nacional de Educação já ter, há muitos anos, esta parte, dito claramente que considerava que a educação pré-escolar devia ter caráter obrigatória para os 4 e 5 anos. Uma última questão, dizer que o meu agrupamento, que tem cerca de 700 alunos, teve durante 2 anos, não um psicólogo, mas meio psicólogo, porque não lhe era permitido ter mais. E, de facto, é completamente surrealista também esta parte, sendo que, mais uma vez, não sendo obrigatória a educação pré-escolar, também há esta dificuldade, porque depois não é considerada depois para este efeito também dos apoios e da própria educação especial. Bom dia a todos e a todas. Eu queria ser muito sintético dizendo 2 coisas. Primeiro, em estudos que temos feito ouvindo professores, os professores do primeiro ciclo, a questão principal que põem é a redução do número de alunos por turma, é a redução das turmas com vários anos de escolaridade e é a questão da aposentação. E todas elas estão ligadas umas com as outras, como aqui já foi subejamente demonstrado por vários dos intervenientes anteriores. Depois, queria-me centrar especificamente numa questão que o Sr. Deputado Pedro Alves referiu, das turmas mistas, e de que os equipamentos não permitem a distribuição de outra forma. Às vezes é verdade. Mas essa é a exceção, não é a regra. A regra é, em muitos sítios, havendo possibilidade de o fazer, mesmo com o encerramento de muitas escolas, mesmo com a construção dos centros escolares, nós temos, e lá voltamos ao estudo do Conselho Nacional de Educação, das turmas que havia, das 16.142 turmas que havia, 5.180, quase um terço, tinham 2 ou mais anos, 226 tinham 4 anos de escolaridade e 518 tinham 3 ou 4 anos. E isto existe tanto no litoral como no interior. Existe mais no interior, mas também existe muito no litoral, onde também se fecharam muitas escolas, e disse. E agora, para terminar, portanto, 3 minutos para dizer, primeiro, estudos há para todos os gostos. A questão do número de alunos por turma é uma questão de ordem política que assenta, sobretudo, numa opção ideológica. Se aquilo que nós queremos é ter as turmas só de excelentes para serem mais excelentes e termos ali a futura elite económica, social, política, cultural do país, se queremos as turmas dos bons para que se mantenham bons, dos razoáveis para que não se percam,
e até dos que se abandonam mais tarde e, portanto, começam a abandonar-se nas escolas, já aqui foi dito, as turmas podem ter 50 alunos, não há dúvida. Agora, não é esse tipo de configuração que nós defendemos nem para a escola, nem para a sociedade. Admitindo que hoje esteja na moda este tipo de opção, o Sr. Trump com certeza se reveria nela. Segunda nota, a Finlândia. Há dias passava um programa na RTP que comparava uma turma, ou turmas na Finlândia, turmas cá. Elas lá tinham 14 alunos, cada aluno com NEE tinha uma pessoa que o acompanhava. Nós gostamos de dizer que lá é que é bom, mas só olhamos para os resultados, talvez seja a hora de olhar para mais do que só os resultados. A questão da autonomia, eu preocupo-me, quando o discurso se enche de autonomia, normalmente a prática esvazia-se de autonomia. E eu recordo que, por exemplo, as escolas com contrato de associação, e já que se falou aqui no agrupamento de cada um, no meu agrupamento, que está numa zona problemática, e é TAPE na cidade de Coimbra, quando se assinou o contrato de autonomia, precisamente um dos aspectos que se quis exercer no quadro da autonomia era a redução do número de alunos por turma. A decisão do Ministério foi clara, objetiva e ficámos todos a perceber. Isso não está em causa, o número de alunos por turma é o que está na lei. Portanto, a autonomia tem sido isso. Turmas irregulares são autorizadas? Perguntou-se. Não são autorizadas, são impostas. Porque o problema é que quando as escolas tentam que as turmas sejam regulares e, portanto, as desdobram, não são homologadas pela DGEST. E quando passam no crivo da DGEST, não passam no crivo da inspeção. Sexta questão, é uma preocupação que nós temos. É, às vezes, parecer que a conclusão destas discussões é isto era bom se reduzisse muito, mas para reduzir muito não há dinheiro. Para reduzir pouco não vale a pena, portanto o melhor é ficar tudo como está. Este facto preocupa-nos e não nos revemos neste discurso. A redução do número de alunos por turma resolve os problemas do burnout e da indisciplina? Não resolve. Não resolve. É uma, entre outras medidas, um conjunto de medidas, por isso nós, no documento que distribuímos, enquadramos precisamente as nossas propostas num conjunto de outras e não temos exclusivamente a posição relativamente a esta matéria. Um conjunto de outras que passam, já aqui se disse, pelos horários de trabalho, pela sua duração e organização, que passa por ter limites, e em nossa opinião, de 2 níveis e de 5 turmas para os professores ou 3 programas, porque a atividade letiva das escolas não é só ter titularidade de turmas. E se um professor tiver 8, 9, 10 turmas, convenhamos que tem um número de alunos que é absolutamente impossível trabalhar com eles, que pode atingir os 300, os 200 e muitos. E, portanto, e essa é outra questão, é que de uma vez por todas, nós falamos muito do desgaste, do envelhecimento, e não é só um problema dos professores, e das consequências que isso tem para os alunos, para a indisciplina. Há estudos, fala-se de estudos da Fundação Manuel Leão, não é? Que o envelhecimento está a ter consequências e implicação na indisciplina, está no desgaste, na quebra de dinâmicas, na falta de interação entre novos e antigos. Mas, na verdade, aquilo que tem vindo a fazer-se vai no sentido sempre de acentuar mais o envelhecimento. E quando nós dizemos um regime de aposentação, os grupos parlamentares e o Governo dizem, pois, mas isso não pode ser por causa do problema da segurança social. Mas vamos tomar outras medidas. E não tomam nenhuma. E não tomam nenhuma, porque, na verdade, uma delas, e vou concluir, era a par, e portanto, da redução do número de alunos por turma, e precisamente para poder atenuar esse desgaste, era, por exemplo, dizer uma coisa que é tão simples como esta, o que é letivo e o que não é letivo. É absolutamente inaceitável que a mesma atividade num professor, às vezes na mesma escola, tenha uma atividade, toda ela na componente letiva, tenha a mesma atividade o professor do lado, parte na letiva e na não letiva, e até haja quem tenha toda a atividade na não letiva. E refiro-me, por exemplo, ao apoio ao estudo, ao apoio pedagógico aos alunos, às atividades de enriquecimento, à coadjuvação, à substituição de professores em falta. Ou seja, é preciso, de uma vez por todas, que de facto, e hoje está em cima da mesa a redução do número de alunos por turma, e portanto pensamos que é aí que devemos centrar a nossa reflexão, mas que as outras medidas que também são importantes para que as escolas se organizem melhor, funcionem melhor e os alunos tenham mais sucesso, sejam de facto tomadas. Porque sacudir a água só para o capote das escolas e para a autonomia tem sido sempre a forma mais fácil de não fazer nada. E nós pensamos que de uma vez por todas isso tem de acabar.